o STF começou agora há pouco uma etapa decisiva do processo que apura a tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022, que são as acareações entre alguns dos principais envolvidos nesse caso. O ministro Alexandre de Moraes é quem conduz essas audiências em sessões fechadas. Fran, vamos trazer aqui para o nosso espectador entender quem são esses envolvidos e quais são, né, essas contradições algumas dessas contradições que essas audiências querem resolver. Vamos lá, Dani. Então, hoje, né, acontece mais uma etapa desse processo de diligências relativas a esse caso da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre tentativa de golpe de Estado, que seria liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Entre eles, o então vice aí na chapa dele à presidência da República nas eleições de 2022, Walter Braga Neto, general 4 estrelas, que hoje participa de uma cariação aí com Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que é considerado peça-chave em tudo isso, porque foi a partir da delação premiada dele, de provas que foram obtidas aí pelo celular dele e outros documentos, que digamos que é o que embasou e o que propiciou aí avançar nas investigações da Polícia Federal sobre esse caso. Então, começa o dia justamente com a cariação entre Mauro Cid e Walter Braga Neto. Depois, temos aí também a cariação entre o Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, e também o general Freire Gomes, ele que não é réu nesse caso, como os outros 3, mas é testemunhas. Então, vamos lá. A primeira cariação, como eu disse, entre o Cid e o Braga Neto, a defesa de Braga Neto pediu essa cariação para esclarecer 2 pontos. O primeiro dele é justamente sobre Cid, durante um depoimento em maio, falou o seguinte, que o Braga Neto teria dado dinheiro vivo em espécie a um major que seria responsável por fazer a estratégia, por comandar aí justamente aquele plano, o punhal verde e amarelo, que tinha como objetivo matar Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E que esse dinheiro teria sido dado no Palácio da Alvorada em uma caixa de vinho para Mauro Cid. E aí, deixa eu até pegar aqui, mas o seguinte, o que o Cid disse foi que deixou a caixa no batente da mesa, sem lembrar exatamente onde ele recebeu isso no Palácio da Alvorada, se foi na garagem, se foi no térreo, onde que foi, e que esse dinheiro veio justamente do pessoal do agronegócio. Aí que esse dinheiro, como que chegou a isso? O Cid disse que ele pediu esse dinheiro para Braga Neto. Então, aí agora, o que Braga Neto fala é justamente que não teve nada disso, que Cid pediu sim dinheiro para ele, que ele pensou que era para tratar sobre contas aí de campanha, do PL, porque lembrando, né, que nas eleições de 2022 a chapa era Bolsonaro e Braga Neto, então Braga Neto afirmou que achava que era relacionado a isso, e o que Braga Neto falou à época era que era para o Cid procurar o tesoureiro do PL. Uma outra coisa, Dani, é que é o seguinte, é justamente sobre a reunião no dia 12 de janeiro de 2022. Nesse dia, o Braga Neto recebeu lá na casa dele militares como o Rafael Martins de Oliveira e o Hélio Ferreira Lima, os Kids pretos aí, e que justamente também são réus nesse caso. Na reunião, segundo Mauro Cid, houve críticas à eleição de Lula e disposição para ajudar Bolsonaro no que fosse necessário. Mauro Cid alega que depois de 15 minutos, mais ou menos, de reunião, Braga Neto pediu para que ele se retirasse da sala para que assuntos operacionais fossem tratados, ou seja, assuntos aí para se instalar um golpe de Estado. Braga Neto, por sua vez, diz que não houve conversa golpista e negou que tenha pedido para Cid sair da sala e que somente recebeu ali esses militares porque desde as eleições de 2022 ele começou a receber esse pessoal para falar de política. Um ponto muito importante da gente trazer aqui e que é importante também nessa cariação de hoje, a cariação inclusive que a imprensa não tem acesso, não é televisionada, é justamente porque
Braga Neto e o pai de Mauro Cid são amigos de longa data. O Braga Neto conhece Mauro Cid desde que ele era criança. A mãe, tanto as esposas deles também são amigas. Então, há uma relação aí de muito tempo, Dani, e que isso hoje gera um clima tenso ali no Supremo. E outro ponto importante também, porque você tem um tenente-coronel justamente confrontando, né, um general 4 estrelas. Então, também isso é um motivo ali de tensão. Lembrando que Braga Neto está preso justamente desde dezembro do ano passado na unidade militar lá no Rio de Janeiro, que inclusive ele era chefe de lá, porque foi constatado que, segundo Moraes, segundo a PF, que Braga Neto tentou obter informações sobre a delação de Mauro Cid justamente com o pai dele, ou seja, interferir aí nisso. Então, digamos que essa cariação ela é muito importante pro andar aí dessa carruagem, desse julgamento, e que traz à tona essas questões também. E aí a gente tem o do Anderson Torres e do Freire Gomes, que tem a questão da reunião, né, e da minuta do golpe. Vamos detalhar isso um pouquinho mais, né? Vamos lá, Dani, justamente. Primeiro, o que o Freire Gomes disse que Anderson Torres ele teria participado de várias reuniões, de uma ou duas reuniões ali com militares de alta patente, para tratar sobre um golpe de Estado. Anderson Torres nega isso, ele diz que não participou de nada, que foi para discutir estado de exceção ou medidas para reverter o resultado das eleições. E aí, só que o Freire Gomes falou que, inclusive, Torres teria oferecido suporte jurídico às propostas apresentadas. Falou que Torres não incentivou nenhuma ação, nem tentou influenciar ali as discussões, mas que ofereceu esse suporte jurídico. A outra contestação é justamente sobre a minuta de golpe, porque foi encontrada uma minuta de golpe aí durante as apurações da PF na casa de Anderson Torres. E ele disse que recebeu isso do Ministério da Justiça, mas que não viu, não sabia do que se tratava, afirmou, inclusive, que era um texto mal escrito, cheio de erros e que nunca tratou disso com ninguém. Por sua vez, Freire Gomes relatou que os conteúdos foram apresentados por Bolsonaro aos comandantes e que Anderson Torres estava sempre em algumas dessas reuniões e falou novamente sobre essa questão do suporte jurídico. O que a defesa de Anderson Torres vai tentar mostrar é que o seguinte, que mostrar registros de entrada e saída dele do Palácio da Alvorada justamente para tentar mostrar que Anderson Torres ele não estava aí nessas reuniões com os militares para tratar de golpe de Estado, Dani. E a gente tem um elemento que mostra a importância dessas audiências de acariação para o processo inteiro, que é o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para acompanhar essas audiências, né? Pois é, porque é justamente como não vai como aquelas outras fases, né, elas foram televisionadas, os advogados puderam participar e tudo. Dessa vez também foi liberada a participação dos advogados de outros réus desse processo, inclusive do Celso Vilardi, que é, digamos que o principal advogado de Bolsonaro nesse caso específico do Supremo Tribunal Federal. Porque o Braga Neto, de um lado a gente tem um delator, né? Quem que foi a partir da delação dele que tudo isso veio à tona, que as provas foram obtidas também. Por outro lado, você tem o Braga Neto, que ele é apontado como uma das principais lideranças do que seria essa tentativa de golpe de Estado, que ele seria, depois de Bolsonaro, que ele seria o responsável, de acordo com a denúncia da PGR, justamente de tratar sobre essa questão com os militares. Então, se Bolsonaro era do lado político ali, Braga Neto cuidava dessa outra questão militar. Então, é muito importante essa cariação, porque você coloca ali a prova, as versões, e aí a gente vai chegando também no finalzinho dessa etapa, né? Porque vamos lembrar aqui que após isso, esse processo começou lá em março, né, com a abertura da ação penal, e agora, depois dessas diligências adicionais, né, que se chamam justamente diligências adicionais,
a PGR e os advogados de defesa vão começar a apresentar as alegações finais. E, em seguida, o STF, aí sim, vai marcar o julgamento desses acusados para definir se eles vão ser condenados ou absolvidos. Lembrando que isso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A decisão também cabe recurso, então, do que vai acontecer. E agora a ideia do Supremo é o quê? Ali de Alexandre de Moraes, é porque no dia 2 de julho já começa esse recesso no Supremo, né, que dura durante o mês de julho. Então, resolver essa parte de diligências adicionais nesse instante, para aí em agosto a gente começar a ver esse caso entrando justamente no julgamento na primeira turma.